E agora vamos passar a palavra a Lilian Oliveira Urbana Vícios. Ela vai trazer um estudo feito por ela, em conjunto com Maria Luísa Pache, ambas do Lema, de Santa Rita do Sapucaí, Lar Espírita Mãos de Amor, e o Tiago, da instituição Lar Espírita Amor e Luz de Extrema, Minas Gerais. O assunto é análise da estrutura dos grupos de mocidade em uma casa espírita. Lilian, com você. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Lilian, eu faço parte do 23º CRE de Santa Rita do Sapucaí, da área da infância e juventude. Esse trabalho foi desenvolvido, por mim, pelo Tiago e pela Malu, que não pôde estar presente hoje. E o artigo, ele surgiu de uma necessidade de um grupo em que nós fazemos parte, um grupo de trabalho onde nós somos responsáveis por fazer um material orientador que vai nortear alguns coordenadores, evangelizadores e talvez pessoas que estão dentro da casas espíritas que pretendem iniciar uma mocidade espírita, tá? E aí, precisando de levantar alguns dados, nós resolvemos fazer um questionário, e dentro desse questionário tirar algumas informações que seriam pertinentes ao nosso trabalho, para fechar esse grupo. E aí surgiu a questão do artigo, usar o artigo para nos ajudar aí nesse trabalho. Essa pesquisa está sendo analisada, é um projeto piloto, e a gente pretende ampliar aí para todo o estado. Tiago, você está aí? Para ver se ele colocou os slides para a gente começar. Nesse momento ele não entrou na sala. Ele deve estar tentando entrar. Só um Tá minutinho, pedindo gente. aqui agora. Bem-vindo, Tiago, meu xará de barba. Você apresenta para a gente, Tiago, na tela? Não. Enquanto o Tiago vai ajustando aqui, já vai começar a apresentação, só relembrar aqueles grupos que estão fazendo a transmissão conjunta conosco, agradecendo a participação deles e pedindo que todos que estão aqui participando, se puderem, visitem. O Movimento Espírita só cresce com a nossa união. Podem ficar à vontade. Então, como o Pedro já havia dito, o nosso trabalho é análise da estrutura dos grupos de mocidade em uma casa espírita. Pode passar aí, Tiago. Então, o nosso objetivo geral é analisar a estrutura dos grupos de mocidade em um centro espírita. Tá? Com objetivo específico, o trabalho apresenta os seguintes direcionamentos. Então, objetivos específicos. Nós vamos verificar como as mocidades estão estruturadas, identificar as dificuldades na estruturação das mesmas, identificar ações práticas positivas desenvolvidas nas mocidades. Pode passar, Tiago. Metodologia de pesquisa. Então, essa pesquisa foi realizada no período dos dias 13/7 de 2021 a 20/7, constituindo em uma SERV interseccional, uma vez que foi aplicada em um único período de tempo. Tá? Essa pesquisa é descritiva,
busca identificar a amostra, né, na amostra, a percepção e a opinião dos respondentes sobre as características pertinentes à estrutura de uma mocidade espírita. Tá? Pode passar, Tiago. E com diretrizes voltadas para a consolação, esclarecimento e apoio à juventude, a evangelização espírita de jovens se constitui em um processo sistematizado e fraterno de aprendizado em torno da doutrina espírita. Evangelização da Juventude 2015. Em uma boa parte dos centros espíritas, reuniões da mocidade são planejadas e dirigidas pelos próprios jovens. Se necessitarem, os jovens buscam auxílio de pessoas mais experientes, pedindo-lhes orientação ou esclarecimentos específicos. Material de apoio da mocidade da USE. Pode passar. Então, a primeira pergunta que nós fizemos do questionário, na primeira figura aí do gráfico, vocês podem ver, a primeira pergunta é: o centro espírita possui mocidade? Então, 53,66% dizem sim que estão funcionando online. 26%, 26,83%, já possuem mocidade, mas está desativada. 14,63% disseram que nunca possuiu uma mocidade espírita. 4,88% diz sim que está funcionando presencialmente, né? E híbrido, de forma híbrida, ninguém, tá? Na segunda pergunta, você saberia dizer há quanto tempo existe a tarefa da mocidade em sua casa espírita? Então, mais que 30, né, 26,47%, dizem que faz mais de 30 anos que ela funciona. 11,76% dizem que entre 20 a 30 anos. 20,59% disseram que de 13 a 20 anos a casa espírita está em funcionamento com a mocidade. 14,71% disseram que entre 8 a 12 anos existe a mocidade. 14,71% disseram que 3 a 7 anos funciona a mocidade dentro da casa espírita. E 11,76% disseram que de 1 a 2 anos a casa espírita funciona a mocidade. A próxima pergunta fala: quantos jovens, em média, frequentam ou frequentavam a mocidade da sua casa? 5,71% disseram que mais que 30. Então, mais que 30 jovens frequentavam. 5,71% disseram de 20 a 30 jovens. 8,57% disseram que entre 11 a 20 jovens frequentavam a mocidade. 54,29% disseram que entre 6 a 10. E 25,71% disseram que de 2 a 5 jovens frequentavam, né, ou frequentam a mocidade espírita. A próxima pergunta: qual a sua opinião sobre a mocidade online? 68,29% acham viável, que sim, que pode acontecer. 4,88% acham que não é viável. 7,32% não tem opinião formada. 19,51% outros. Pode passar, Tiago. Qual a sua opinião sobre o funcionamento da mocidade de forma híbrida, presencial e online? 73,17% acho que seria viável. 12,20% acho que não seria viável a forma híbrida.
9,76% não têm opinião formada e 4,88% outros. Na próxima pergunta é a seguinte: na sua casa espírita, há a possibilidade de adotar formato híbrido para a mocidade? Aqui disseram 41,46%, disseram que sim, tem como montar sim a mocidade espírita de forma híbrida. 24,39% disseram que não. E 34,15% disseram que talvez. Com você, Tiago. Tá me ouvindo? Sim. Certo. Então, a primeira parte ali a gente apresentou os dados que foram coletados, né, com a pesquisa. E aí, como objetivo específico, né, a gente colocou lá como objetivo geral a gente conhecer, né, a estrutura, como é estruturada as mocidades. Como objetivo específico, eram 3 objetivos específicos. O primeiro era como inicia, né, essa estruturação. Então, a gente percebeu nas respostas, né, que era uma resposta de pergunta aberta, né, a pessoa respondia de forma dissertativa. No artigo, a gente vê isso de forma completa, no artigo lá que o composto, né, que vai ser disponibilizado, e no artigo a gente vê as respostas que foram dadas e toda a análise completa, mas de uma forma resumida, uma boa parte das respostas tende a mostrar que as crianças, as mocidades que foram formadas nas casas, foram formadas por crianças que vieram da evangelização. Né? Então, pelo menos 6 respostas ali da amostragem que foi feita declaravam que a mocidade partiu a partir das crianças da evangelização que foram crescendo e atingiu a idade para formar uma mocidade. Outra quantidade de pessoas falou que foi dos filhos dos trabalhadores, dos filhos dos frequentadores do centro espírita, né, que ali não necessariamente participavam da evangelização, mas que já estavam numa idade. Então, foi montado um grupo de mocidade. E, em alguns casos, pelos próprios jovens que tomaram a iniciativa, né, sejam entre os jovens da casa, seja unindo, né, jovens entre mais de uma casa, eles se uniram para formar esse grupo de mocidade, né. As respostas eles davam a entender isso. Então, nessas questões dissertativas, que dá um pouco mais de trabalho, né, para juntar, para fazer análise, porque as questões de múltipla escolha ficam um pouco mais fácil, né, em relação aos gráficos e tudo. Nas dissertativas a gente vai analisando uma por uma e vê nas respostas ali quais são as tendências e tenta unir elas em grupos. Então, basicamente, foram esses 3 grupos aqui que a gente percebeu uma maior tendência da onde partiram, da onde foi estruturada essas mocidades. Aí o segundo objetivo específico, que era quais as dificuldades, né? A gente conseguiu identificar quais as dificuldades para estruturar essas mocidades. Então, por boa parte, esse foi assim uma coisa bem evidente assim na pesquisa, é que os trabalhadores têm essa percepção de que um dos maiores impedimentos, né, para estruturar essa mocidade, para iniciar ou manter uma mocidade, é a falta de frequência dos jovens, falta de interesse mesmo dos jovens de participar. Essa percepção, né, que os respondentes da pesquisa têm. E os jovens não têm esse interesse, né? Essa tendência apareceu em 16 vezes na resposta ali dissertativa também, sobre a dificuldade encontrada para estruturar. E, além disso, também, muitos elencaram a dificuldade de desenvolver um conteúdo de interesse dos jovens. Os trabalhadores têm essa dificuldade, né, de conseguir ali ter um material, um conteúdo que consiga despertar realmente o interesse dos jovens, para que eles se aproximem da mocidade, para manter eles interessados. Outros destacaram ainda a falta de trabalhadores disponíveis ali para participar, para coordenar, para ser evangelizador, né, para iniciar essa mocidade. E ainda também, né, relacionado também a essa questão de desenvolver o conteúdo de interesse dos jovens e também relacionado à falta de trabalhadores, muitos elencaram a falta de preparo dos trabalhadores, né, porque
alegando, assim, na maioria das respostas lá, que às vezes você até tem o trabalhador disponível, mas ele não tem o preparo ou o perfil para trabalhar com a mocidade, com um grupo de jovens, para trabalhar nessa linguagem, né? Então, seja por não ter ou o conhecimento suficiente da doutrina ainda, que é importante, ou por realmente não, né, não ter mesmo, não saber lidar com esse público, então acaba não tendo preparo para ser evangelizador, para ser coordenador. E aí, no último objetivo específico, a gente queria elencar quais ações práticas positivas poderiam ser desenvolvidas, né, entre os respondentes, era uma pergunta aberta também, quais ações práticas eles gostariam de destacar que eles acreditam que foram positivas entre as mocidades. Então, a que teve uma tendência maior ali, entre as respostas, foi a participação dos jovens em campanhas promovidas pelo Centro Espírita, né? Campanhas como doação, né? Campanhas de doação de agasalhos, campanhas de doação de brinquedos, de alimentos. Então, quando são feitas essas campanhas e muitas campanhas fora da casa, né? Em geral, entre os respondentes, mostraram que tem uma aproximação do jovem em participar dessas atividades, como, por exemplo, Feira do Livro também. Então, essas 9 das respostas ali citavam essa tendência. Outros citaram também que os jovens têm interesse maior por estudos mais dinâmicos, né? Como gincana, quiz, alguns desafios, foi citado ali pelo menos 8 vezes também. Não só aquele formato tradicional, como na escola, por exemplo, né? Mas coisas mais dinâmicas, de certa forma, como brincadeiras, desafios ali, isso traz um engajamento maior dos jovens. Outra ação positiva citada também em algumas respostas foi os encontros de jovens, né, que são promovidos, por exemplo, pela ZANE, pelos CREs em algumas regiões, até pelo Estado, pela FEB também, como é o Combrage, né, que está sendo online. Então, esses encontros de jovens, que reúnem mais jovens, com diversas atividades, lá, em geral também atividades bem dinâmicas, né, nesses encontros de jovens, isso também aproxima bastante os jovens da casa. E a arte, no geral, também foi citada em muitas respostas, e como teatro e música foram citados em algumas respostas, também traz aproxima mais a linguagem dos jovens, né? Gera mais atratividade para os jovens. E também nas próprias, dentro da casa mesmo, na própria sala de aula da mocidade, conversas mais informais, questão de conversas mais informais, né? Associando, por exemplo, o conteúdo doutrinário ao dia a dia do jovem, né, trazendo isso mais para a realidade do jovem. Essa conversa informais também traz um diálogo mais próximo do jovem. E aí, nas considerações finais, nós concluímos, né, ali Tiago, antes de você, desculpe te interromper, antes de você fazer as considerações finais, lembrando também que nós tivemos vários relatos, né? Nós fizemos apenas uma amostragem desse questionário e tivemos bastante relatos, né, com relação a essas dificuldades e até com relação a práticas, né, positivas e tudo mais. Então, a gente trouxe aqui uma pequena amostra, né, e, na verdade, nós resumimos bem aqui, mas quem tiver interesse, maior interesse, aí os dirigentes, ou pessoas que frequentam mocidade, ou que pretendem iniciar uma mocidade espírita, que deem uma olhada, uma lida no artigo, né, porque são vários relatos importantes aí, que vão ajudar a clarear, né, com relação a direcionarmos, né, para entendermos melhor essa situação atual que nós estamos vivendo com a mocidade. Sim, é importante também destacar, como a Lilian falou, essa é uma amostragem pequena, né? Nós tivemos lá 41 respostas. Inicialmente, o foco maior foi a região do 23º CRE, né, de Santa Rita. A gente veiculou entre as nossas casas, entre os grupos aqui mesmo, né, da área de mocidade, do próprio CRE. Algumas respostas vieram até de outras regiões, né, que o próprio pessoal repassa, mas foi uma pesquisa até um tanto restrita, né, a amostragem. Mas a ideia é que realmente, como eu vou comentar no final, depois do GTE, que essa pesquisa expanda mais. Mas com as respostas, né, que a gente obteve, tanto nas questões
de múltipla escolha, que geraram os gráficos, quanto nas questões abertas, a gente observa que 85% dos respondentes, né, centros espíritas, às vezes já possuem ou em algum momento possuíram, né? A gente viu lá que algumas estavam ativas, algumas tinham mocidade, mas estavam desativas. Então é interessante, né, um dado assim, de saber que às vezes a gente não vê muito a mocidade ou não enxerga, mas muitas casas ou têm ou já tentaram em algum momento e não está funcionando hoje, mas é, tem essa tentativa, sim, né, de iniciar e manter uma mocidade. Dentre essas que tiveram, estão, né, 53% estão funcionando das casas que foram entrevistadas, online no momento, metade, né, está funcionando online praticamente, e mais da metade, 54%, tem entre 6 a 10 jovens, como são a maior tendência ali desses grupos ter essa média entre 6 a 10 jovens nessa amostragem. Então são grupos ali pequenos, médios, né, e que se formam e que estão funcionando. Sobre os formatos virtuais, né, que a gente fez essa análise também, o formato online, o formato híbrido, né, para esse momento que a gente está passando, 68% achou que é viável, né, online, tanto que 53% está funcionando hoje nesse momento no formato online, e 73%, até um pouco mais, acharam que pode ser viável o estudo de forma híbrida, né, com alguns alunos presenciais e ao mesmo tempo online. E, porém, apesar de 73% achar viável, né, funcionar de forma híbrida, apenas 41% das casas dos respondentes estariam aptas, né, para adotar o formato híbrido. Ou seja, né, a questão da infraestrutura também, né, precisa ter lá como está transmitindo online, muitos questionaram que ainda não tem internet na casa, então todas essas questões têm que ser analisadas para ver a viabilidade disso, mas que pelo menos acham viável 73%, né? Aí aqui as referências, mas aqui em relação ainda às considerações finais, eu queria complementar que a gente verificou, no artigo está isso um pouco de forma mais detalhada também, no final, que as mocidades, elas, de uma forma geral, se iniciam pela evangelização, foi a maior tendência, né? Crianças da evangelização vão atingindo uma idade de amadurecimento e passa a formar uma mocidade. Então, isso mostra para a gente a importância de manter a evangelização nas casas espíritas ativas para conseguir criar esse público, né, para manter uma mocidade, futuramente, quem sabe, serem trabalhadores das mocidades. E dos pais também, né, estar com os seus filhos ali na casa, sempre que possível, né, desde a evangelização, para que eles se mantenham e passem a formar essa mocidade. Sim. Em Seria um geral, vínculo, né? Sim. Sobre as dificuldades, também a gente observou uma tendência grande dos respondentes em que o maior obstáculo ali seria a falta de interesse dos jovens. E, ao mesmo tempo, a falta de trabalhadores ou preparo dos trabalhadores para gerar o conteúdo ali que aproximasse o jovem. Então, a gente vê uma necessidade de preparar esses trabalhadores para gerar aquelas ações positivas ali, né, que a gente viu no final. Porque algumas casas estão funcionando, continuam funcionando mesmo com a pandemia, porque conseguem essas ações mais dinâmicas, conseguem essas ações mais que gerem esse interesse dos jovens, né? Então, por um lado, a gente tem os jovens que não têm interesse e, por outro lado, os trabalhadores que às vezes não conseguem despertar esse interesse, não têm o preparo. Então, a gente vê a necessidade de criar material, criar exemplos, referências, para que esses trabalhadores consigam desenvolver essas atividades ali, como que foi o terceiro objetivo específico, essas atividades positivas, né? Como para gerar realmente interesse dos jovens. Então, a gente vê a necessidade, né, desse canal, até das casas falarem mais, talvez, para conseguir uma tendência também, né, que está lá, que é dos jovens, próprios jovens participarem da organização das mocidades, né, seja como evangelizadores, tendo alguém ali, né, como coordenador, mas eles terem uma participação maior ali, né, um protagonismo maior, porque aí sim vai estar mais na linguagem deles, né, então acredito que vai gerar esse engajamento, que é o desse último terceiro, das ações práticas, por exemplo, né, que realmente necessita desses estudos mais dinâmicos. Então, com o próprio jovem participando, acredita-se que a gente consiga despertar um pouco mais o interesse dos demais jovens, né, para falar uma linguagem mais próxima. Então, foi algumas conclusões que a gente chegou, algumas interpretações acerca desses dados,
que apesar de ser uma amostragem pequena, mostrou algumas tendências bem interessantes. A gente agradece também o pessoal do GT, nós, né, da área da infância e juventude, do 23º CRE, eu, a Lilian e a Malu, a gente participa de um grupo de trabalho da União Espírita Mineira, da UEM, onde está sendo desenvolvido um material justamente para o início, né, para estruturar uma mocidade para as casas que ainda não têm mocidade, poder estruturar uma mocidade. E aí esse grupo, né, que é o pessoal que participa desse grupo, juntos formamos essas questões, né, a gente criou aqui, foi uma ideia do 23º CRE, esse questionário, mas todos trabalharam juntos para formar esse questionário. Então a gente teve essa amostragem agora na nossa região e ele vai continuar sendo trabalhado pelo GT e vai se expandir para ter uma amostragem maior no estado, né? Uma abrangência maior, então a gente acredita ter mais dados para ter essas tendências bem concluídas para gerar esse material no futuro, para dar apoio para as casas. É isso.